A partir de agora, você acompanha o Estação Rio Doce, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, a assessoria técnica independente das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, nos territórios do Vale do Aço e leste de Minas. Olá, ouvintes do Estação Rio Doce. Aqui quem fala é o Luciano. Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa. Estamos em abril, mês que reafirma a força e a resistência dos povos indígenas. No dia 19 de abril, vivenciamos o Dia dos Povos Indígenas, uma data que nos convida a refletir sobre a importância da valorização das culturas originárias e a luta histórica por seus direitos. Ao longo do mês, ganham visibilidade ações que buscam conscientizar a sociedade sobre a autonomia, a representatividade e os direitos dos povos indígenas. Isso inclui, de forma urgente e necessária, o direito à reparação pelo desastre-crime ocorrido na bacia do Rio Doce, com o rompimento da barragem de Fundão. O novo Acordo de Reparação do Rio Doce, homologado em novembro de 2024, possui um anexo exclusivo para priorizar os IPCTs, indígenas, povos e comunidades tradicionais. O desastre-crime de Fundão causou danos profundos na relação que os povos têm com seus territórios, alterando práticas como a agricultura, a pesca, a espiritualidade, as tradições e os modos de vida. Há previsões de recursos financeiros garantidos pelo Anexo 3, entre elas, uma verba assistencial que inicialmente cobrirá os 18 meses após a homologação do acordo, que é o período da realização de consulta aos povos. Caso os povos aceitem a proposta após esse período, ainda está prevista a continuidade dessa verba de apoio familiar e a realização de medidas estruturantes. No caso de a consulta não ser finalizada, existe também a previsão da prorrogação dessa verba. O recurso financeiro também vai cobrir a contratação e manutenção de assessorias técnicas independentes, as ATIs, específicas para os povos indígenas atingidos, com duração prevista de 42 meses. Também está previsto que se faça o diagnóstico de danos. Para conversar com a gente e falar um pouco sobre esse anexo específico dos povos indígenas, chamamos a Camila Ribeiro, coordenadora da equipe de povos e comunidades tradicionais do projeto Médio Rio Doce da AEDAS. Camila, bem-vinda ao Estação Rio Doce. Queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre como a AEDAS tem acompanhado a luta pela reparação ao lado das comunidades indígenas estabelecidas nos territórios assessorados. Olá, ouvintes da Estação Rio Doce. Os povos originários, eles são guardiões dos saberes, práticas, memórias ancestrais. E aqui no Médio Rio Doce não é diferente. Nós temos, enquanto assessoria técnica, nos últimos 2 anos, uma metodologia de mapeamento das comunidades tradicionais. Nós identificamos 3 comunidades do povo indígena Puri e nós temos acompanhado essas 3 comunidades fazendo levantamento de dados sobre a documentação. A gente, inclusive, faz um diálogo com as comunidades sobre autorreconhecimento e autodeterminação dos povos, sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais, quais são os marcos legais, o direito à consulta prévia, livre, informada e de boa fé, e a participação e a auto-organização dessas comunidades durante o reconhecimento como tradicionais atingidos. Entrando um pouco no novo acordo de reparação, que foi assinado no final do ano passado, tem um valor a ser destinado aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Como que está definida a utilização desse valor por essas comunidades? O anexo 3, que é o anexo específico de povos indígenas e comunidades quilombolas e tradicionais, ele é específico para medidas de reparação relacionadas a eventuais danos coletivos causados pelo rompimento. Ele trata especificamente sobre os auxílios de subsistência e o auxílio financeiro emergencial devido exclusivamente às famílias pertencentes aos povos indígenas e comunidades tradicionais listadas dentro do anexo 3. O valor total desse anexo, ele tem a obrigação de pagar de 7.802 milhões, que vão ser divididos entre as comunidades reconhecidas. Dentro desse valor, a gente tem a divisão dele entre as medidas de reparação. A gente tem o valor de 6.977 milhões e 800, que vão ser destinados aos danos morais coletivos sofridos aos povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, e um valor de 804 milhões 138 mil, que é para o fortalecimento de ações institucionais nos territórios de Minas Gerais e Espírito Santo, que vão ser definidos pela União para viabilizar a realização de estudos diagnósticos, inclusive, mas não se limitando para os povos indígenas Krenak e Puri.
O novo acordo de reparação garantiu um período de consulta aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais. Como vai funcionar esse período? A União vai conduzir o processo de consulta, que vai ter o prazo de 18 meses após a repactuação para realizar a consulta com todas as comunidades. A consulta aos povos ela terá como objetivo consultar as comunidades para decidirem se aceitam os valores indicados na divisão financeira para povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais elegíveis dentro do acordo. No caso que não exista protocolo de consulta, a comunidade apresentará um plano de consulta e, caso necessário, o poder público vai auxiliar na elaboração do protocolo de consulta das comunidades. E como que será o processo de consulta às comunidades? Durante o processo de consulta, serão disponibilizadas informações para as comunidades entenderem e verificarem se aceitam ou não os valores indicados na cláusula 7 do anexo 3.1 e sobre o auxílio financeiro ou sobre o auxílio subsistência. Nesse processo de consulta, durante os 18 meses, vai ser apresentado também um modelo de autogestão com governança colaborativa com o poder público, para que as comunidades indiquem onde, como e qual é a melhor forma de aplicação desses recursos nas comunidades e nos territórios. E para finalizar, queria que você falasse um pouco sobre a participação e representação dos povos e comunidades tradicionais a partir do novo acordo. Bem, o anexo 3 ele representa um grande ganho para os povos indígenas do Médio Rio Doce. A partir do novo acordo e a partir do anexo 3, nós vemos um novo momento. Existe a possibilidade de participação nas instâncias reparatórias e de decisão sobre si e sobre os territórios. Nós estamos no Abril Indígena e é muito importante a gente falar e a gente trazer para os ouvintes da Estação Rio Doce a importância desse mês e a importância da luta do povo indígena no Médio Rio Doce, em especial do povo Curi, a luta por reconhecimento, mas não só, a luta pelo direito à terra, por garantia dos direitos e a luta por existir. E é sobre isso, quando a gente trata sobre a luta do povo indígena Curi no Médio Rio Doce, a gente está falando também sobre a luta ao direito de existir. E nisso, a gente traz para o âmbito da participação. A participação, a partir do novo acordo, ela é também nas instâncias deliberativas sobre os projetos comunitários, por exemplo, sobre as ações a serem desenvolvidas nos territórios a partir das medidas estruturantes. E o anexo 3, ele traz essa possibilidade de diálogo com as instituições públicas, com o poder público direto e também a aproximação com instituições como a FUNAI, como o Ministério dos Povos Indígenas, entre outros. Camila, agradecemos pela sua participação aqui no Estação Rio Doce. Esperamos contar com você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes da Estação Rio Doce. E seguimos na luta dos povos e comunidades tradicionais e na luta dos povos indígenas no Médio Rio Doce. O Estação Rio Doce de hoje fica por aqui. Você que nos acompanha e quer mais informações sobre este e outros assuntos, basta acessar nosso site www.aedasmg.org/Médio Rio Doce. Já está disponível a 4ª edição do Jornal Territórios, com pautas importantes para o processo de reparação. Você pode conseguir seu exemplar com a equipe de mobilização da AEDAS em sua cidade. Informação é direito, reparação é justiça. O Estação Rio Doce é realizado pela equipe de comunicação do Programa Médio Rio Doce da AEDAS, a assessoria técnica independente dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão nos territórios do Vale do Aço e leste de Minas. Obrigado por nos ouvir. Continue ligado na nossa programação e até a próxima. Direção: Glenda Uchoa. Roteiro, edição e locução: Luciano Alvim. Essa edição contou com o apoio de Camila Quintana. Povo em Luta, Rio de Esperança.